A gente sabe, né, a gente já tem falado desde do nosso retorno do Alcance Jovem, que nós estamos no ano do partir. Quem lembra aqui, ó, sobre a temática desse ano? Estamos no ano do partir, né? E a gente tem aprendido, certo, de que sobre a necessidade de sermos partidos. A gente tem entendido esse princípio de que Jesus se partiu e por esse fato dele ser partido, nós hoje somos salvos, hoje nós temos a salvação. Então, da mesma maneira como Cristo se partiu em nosso favor, também é necessário que a gente se parta. E existem várias aplicações desse termo de ser partido, certo? Mas todos eles, independente do que a gente vai falar a respeito desses temas de partir, uma coisa em comum existe, que é quando existe esse partir, os nossos olhos são abertos. Quando existe o partir, a gente tem uma visão aberta para a realidade. E é muito importante que os nossos olhos sejam abertos, porque somente nesse momento nós vamos realmente conseguir enxergar com clareza e perceber a realidade das coisas. Então, se você está chegando agora e ainda não acompanhou as demais mensagens que a gente está trazendo aqui no Alcance Jovem, te convido a ir lá no YouTube, né, também lá no Spotify, dar uma olhadinha nas palavras, assistir as palavras, que a gente tem construído algumas coisas aqui que o Senhor tem nos dado graça. E no último Alcance Jovem, inclusive, certo? O pastor Rafa pregou sobre como Deus concede tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, ok? Deus nos concede tudo aquilo que a gente precisa para viver essa vida. E também foi falado sobre como nós precisamos acrescentar à nossa fé todos esses atributos que foram falados a respeito, né, dessa caminhada, dessa jornada na fé. E, amigos, nessa jornada da vida cristã, uma realidade é que a gente sempre vai precisar decidir o que a gente vai deixar para trás, ou seja, quais cargas desnecessárias nós vamos abrir mão, e também a gente vai precisar entender e lutar, né, para guardar, reter os bons recursos que nos ajudam na caminhada. Então, esse é um resumo, né, das coisas que a gente falou mais ou menos até agora no Alcance Jovem. E dentro dessa vida cristã, dessa jornada cristã, nós vamos nos deparar com muitos desafios, amigos. Muitos desafios mesmo. Mas existe um em especial, que é o mais difícil de todos, que é a gente vencer a nós mesmos. O maior inimigo que nós podemos ter, que nós podemos enfrentar, somos nós. São as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa própria carne. E eu gosto de uma versão, de um texto de Jeremias 17:9, na versão NBV em português. Não sei se vocês já ouviram essa versão, mas eu gosto muito dela. E diz o seguinte, de Jeremias 17:9: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Eu gosto dessa versão porque ela foca que o coração é mais mentiroso. Ou seja, ele nos aplica mentiras, mas também ele é traiçoeiro, ele nos traz, né, situações que ele nos trai muitas vezes, mais do que qualquer outra coisa. E por que é importante a gente entender isso? Porque, como eu falei, o maior inimigo que a gente pode enfrentar é o nosso próprio eu. São as nossas próprias vontades, e isso acontece, amigos, porque nós temos essa tendência de sempre querer cumprir os desejos do nosso coração. Nós, como seres humanos, muitas vezes nos colocamos num lugar onde o nosso eu, o nosso desejo, as nossas vontades estão acima de muitas coisas, inclusive acima da vontade de Deus. E, às vezes, a gente não percebe isso. Mas tem vezes que a gente percebe também, né? Às vezes a gente é bem jaguara, né? É verdade. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está substituindo o lugar de Deus na nossa vida pelos nossos desejos. E a gente faz isso. A gente deseja tanto o nosso bem-estar porque nós nos tornamos amantes de si mesmo. E esse é o tema da palavra de hoje, amantes de si mesmos. É sobre isso que a gente vai conversar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo. A gente vai ler o capítulo 3, 2 Timóteo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Amém? Quem encontrou diz amém aí. Quem não encontrou fala misericórdia.
Ih, ó, tem uns misericórdia aí. Gente, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Saiba que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade. Repete comigo, aparência de piedade. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Cara, essa é uma passagem pesada da palavra de Deus. Isso é Paulo falando para Timóteo, que ele acaba descrevendo uma geração que ama muito mais a si mesma do que ama a Deus. Ama muito mais os prazeres que tem do que o próprio Deus. E se a gente parar para pensar, essa descrição que a gente leu aqui é exatamente o oposto do que a gente tem falado sobre viver uma vida de piedade. É alguém sem domínio próprio, é alguém que só pensa em si, é alguém que não sabe viver em coletividade, mas é egoísta, é traidor, é soberbo. Então, todas as características que Paulo trouxe aqui para Timóteo, no que a gente leu, a gente percebe que é o oposto de uma vida de piedade. E, de fato, a gente vive numa era onde a realização pessoal se tornou uma prioridade absoluta. A gente se satisfazer, a gente conquistar aquilo que a gente quer, a gente alcançar os nossos planos e objetivos, tudo é uma felicidade baseada na autossatisfação, no prazer imediato, na busca por aquilo que nos faz sentir bem. Esse é o retrato da nossa era, esse é o retrato da nossa geração. E é interessante a gente ver, porque mesmo que isso seja um retrato da nossa sociedade, não é isso que Cristo tem para nós. Jesus nos ensina e nos ensinou um caminho completamente diferente. Jesus nos ensina sobre renúncia e entrega a Deus, como sendo o verdadeiro e único caminho pleno. O único caminho verdadeiro. E é legal a gente sempre prestar atenção nessas coisas, porque é somente através disso que nós vamos conseguir perceber e ter a noção de que se a nossa vida não for completamente focada e firmada em Cristo, a gente pode acabar se desviando para todos os lados. A gente pode tentar buscar felicidade, plenitude em muitas coisas, sendo que, na verdade, o que Cristo tem nos ensinado, que nós só encontraremos uma plenitude de vida nele, somente nele e através dele. Então, o mundo nos incentiva a buscar os nossos sonhos, a nunca abrir mão do que nós queremos. No entanto, sem perceber, nós temos transformado as nossas vontades e planos em ídolos. Sem perceber, os nossos desejos e as nossas mais profundas vontades ganharam um lugar que não deveriam ganhar no nosso coração. E nós colocamos a nossa própria vontade no centro e muitas vezes, e esse é o pior talvez, nós usamos a nossa própria fé como meio para alcançar aquilo que Deus não quer para nós. Nós pedimos para Deus para abençoar os nossos planos, mas nós não entendemos os planos deles para nós. Esse é o vício que nós temos em nós mesmos. E se os nossos desejos servem exclusivamente para gerar prazer em nós, significa que eles se tornaram os nossos amantes. Se os nossos desejos que nós temos são só para nós mesmos, são só para gerar prazer e graça em nós, isso significa que entrou no lugar de amante no nosso coração. E o lugar que seria de Deus foi deixado de lado. E nós nos colocamos nesse lugar. Felizmente, Cristo nos ensinou que o nosso próximo passo, o nosso caminho é ser partido, porque Ele foi partido por nós. Ele se entregou por nós, Ele não se reteu, mas Ele realmente se entregou completamente, Ele abriu mão da sua própria vontade. E se nós queremos seguir a Cristo, nós devemos aprender com Ele.
Nós não fomos chamados para viver em função de nós mesmos, mas nós fomos chamados para sermos partidos em favor de Cristo, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é sobre a cegueira do prazer. A cegueira que o prazer nos proporciona. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está em seguir os seus desejos, os seus impulsos, buscar prazeres e evitar sacrifícios. Gente, sim, nunca houve na história da humanidade o tanto de facilidades que nós temos hoje em dia. Se hoje nós queremos comer alguma coisa, a gente não precisa nem preparar, a gente só pega o nosso telefone e liga, alguém traz na porta da nossa casa. Se nós queremos falar com alguém, a gente não precisa mais ir na casa da pessoa, a gente pode simplesmente mandar uma mensagem, a gente já está tendo contato com ele. E glória a Deus pela tecnologia, eu fico feliz também, é muito bom usar, com certeza, isso é bom. Agora, o que não pode acontecer, e infelizmente tem acontecido, a gente tem substituído as coisas que nós podemos fazer pelas praticidades que nós temos. Os sacrifícios de você, de repente, sair de casa, né, pegar trânsito, você, sei lá, correr o risco de ter um acidente de carro, mas para você encontrar o seu amigo, sentar com ele, desfrutar de vida, às vezes a gente não quer pagar esse preço, mas eu falo para você, esse é o melhor preço que a gente pode pagar. E vivemos numa sociedade, numa geração que quer evitar sacrifícios, porque a nossa vida está sendo muito fácil. Nem para limpar a casa a gente precisa mais, porque já tem robô que aspira a nossa casa. Imagine. É bom, gosto do robôzinho, é maneiro, é maneiro. Você não precisa nem buscar ele volta direto para a base, né? É uma coisa maravilhosa, né? Então é coisa chique isso. E ok, é legal ter essas coisas, mas é um retrato da nossa sociedade em que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito prático. No entanto, a Bíblia nos ensina que essa mentalidade de buscar os nossos desejos, buscar os nossos prazeres e evitar sacrifícios é uma mentalidade que nos leva à destruição. Provérbios 14:12 diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando a nossa busca é somente pelos nossos próprios desejos, somos levados à morte. E esse é um exemplo que a gente pode ver, né, no caso de Sansão, certo? A história de Sansão é contada lá em Juízes 16, que vai do versículo 1 ao versículo 21. A gente não vai ler aqui agora, mas eu só vou passar rapidamente pela história. Mas Sansão tem um exemplo de que ele se entregou aos seus desejos e acabou morto por eles. Então, quem era Sansão? Sansão, ele era um homem que ele foi escolhido por Deus. Mas ele não foi simplesmente escolhido em qualquer momento. Ele foi escolhido e separado por Deus enquanto ele estava na barriga da mãe dele ainda. Sansão, ele tinha um voto de ser separado para Deus. Ele tinha um voto de ser, assim, diferente dos demais. É isso que era o desejo do coração para ele. Mas, mesmo que ele fosse separado, mesmo que Deus tivesse esse desejo para ele, Sansão foi alguém que não correspondeu ao chamado de Deus para a vida dele, ao propósito de Deus para ele. E sabe o que é interessante a gente pensar no caso de Sansão? De que, nesse momento, nós não estamos falando das pessoas que não conhecem a Deus. Nós não estamos falando dos descrentes. Nós não estamos falando das pessoas que estão no mundo, nós estamos falando de nós. A história de Sansão é um lembrete para cada um de nós, de que se nós negligenciamos o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente acaba cego e no final das contas morto. Sansão, ele era alguém, como eu falei, separado por Deus, ele tinha uma grande força, ele tinha uma grande graça sobre ele, porém o problema dele é que ele frequentemente escolhia o prazer no lugar da obediência. Frequentemente, ele se movia pelos seus desejos, pelos seus prazeres, e não obedecia aquilo que Cristo tinha para ele, aquilo que Deus tinha para ele. E no versículo 4 de Juízes 16, a palavra de Deus diz que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E mesmo sabendo que ela o traía muitas vezes, e a gente consegue ler pelo relato que não foi uma nem duas, muitas vezes ela o traiu, ela o enganou, ela o entorpeceu nos seus prazeres para que ele ficasse cego. Mesmo assim, ele continuava com ela. Mesmo assim, ele preferia desfrutar dos prazeres que ela oferecia. E a realidade, amigos, é que muitas vezes as paixões que nós temos, elas na verdade
Nós só somos apaixonados pela fonte de prazer que nós temos. Às vezes as paixões que nós temos no nosso coração, seja os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, enfim, se nós muitas vezes somos apaixonados por essas coisas é porque nós encontramos uma fonte de prazer nisso. E ok, tudo bem por essas coisas. O problema é quando, novamente, isso ganha e toma o nosso coração a ponto de nos cegar. E gente, eu não sei vocês, mas assim, eu olhando para a história de Sansão, eu começava a ver assim, ó, todas as vezes, Dalila perguntava para Sansão, Sansão, mas me fala, qual que é o segredo da sua força? E aí ele ia lá, contava uma história qualquer para ela e tal. Daqui a pouco, assim, né, do Neida, né, vinham os filisteus, atacavam ele rebentava todo mundo lá e tal, né? E seguia o barco, seguia a vida, né? Aí de novo Dalila ia, perguntava para ele, né? Ah, não, porque se aparecer um cachorro verde na minha frente, isso é o segredo da minha força. Dalila dava um jeito de arranjar um cachorro verde para aparecer na frente dele. E assim, ele não via. Eu fico pensando, meu Deus do céu, cara. Sério, com perdão da palavra, né? Eu olhava para Sansão e falava, rapaz, tu é burro. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que você não está enxergando isso, não está percebendo o que Dalila está fazendo. Mas no final das contas, gente, o problema não é burrice. Esse não é o problema dele. O problema é que Sansão, ele estava cego. Ele estava envolvido numa cegueira movida pelo prazer que ele tinha. Então, muitas vezes nós somos como Sansão. Nós estamos tão envolvidos nos prazeres que nós temos que nós não enxergamos as coisas que acontecem. O pior cego não é aquele que não tem olhos. O pior cego é aquele que pode enxergar, mas não vê. Essa é a realidade de Sansão. E o problema, amigos, não é a paixão. Não tem problema você se apaixonar. Mas é que, muitas vezes, quando nós estamos seduzidos pelo prazer, nós negligenciamos coisas que não deveriam ser negligenciadas. Um exemplo, quando a gente tem aqui o curso de noivos aqui na Alcance e tudo mais, né, há um tempo a gente ministra algumas aulas e tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né, no curso de noivos, é de que assim, você, por exemplo, entrar num relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, só porque você está apaixonado pela pessoa, é mais ou menos como quando você vai para o mercado com fome, certo? Quantos aqui já foram para o mercado com fome? Cara, é um desafio. Você tinha que ir no mercado para você comprar detergente. Você vai lá, você compra o detergente. Só que você compra também um pãozinho, você compra uma bolachinha, você compra alguma coisa para tomar, tal. Você tem um objetivo. Você pode até tentar e cumprir esse objetivo. O problema é que a gente começa a fazer concessões de coisas que a gente não precisa. A gente acaba desviando do nosso foco e acaba focando muito mais em simplesmente satisfazer o desejo que nós temos. Então, às vezes, nós entramos num casamento, entramos num relacionamento, entramos em qualquer coisa que seja, isso aplica a qualquer área da vida, simplesmente porque nós queremos suprir carências que nós temos. Então, o problema da paixão não é a paixão em si, mas é quando a gente é seduzido pelo prazer que ele pode nos dar. Estão entendendo? Estão comigo? E quando a gente acaba negligenciando coisas que não deveriam ser negligenciadas, trazendo novamente para um exemplo de relacionamento, a gente, por exemplo, acaba fazendo vista grossa para grosserias que acontecem no relacionamento. A gente acaba fazendo vista grossa para violência que acontece no relacionamento. A gente faz vista grossa para defraudações que acontecem no relacionamento. Não, mas nós nos amamos. Não tem problema. Eu sou cristã, ou eu sou cristão. Mas uma mão está indo aqui, eu está indo lá, uma boca está indo aqui, eu está indo lá, mas tudo bem, a gente se ama, a gente vai se casar um dia. Sabe o problema, amigos? É que quando a gente está cego pelo prazer, a gente negligencia coisas que não deveriam ser negligenciadas. E no final das contas, quando passa o tempo, a gente colhe o fruto disso que a gente plantou. Então, o chamado de Deus e a orientação de Deus, através, por exemplo, da vida de Sansão, é para que a gente preste atenção em coisas que nós estamos negligenciando que não deveriam ser negligenciadas. E assim como Sansão, muitos cristãos não percebem que estão cegos pelas suas próprias vontades e pelas coisas que lhes dão prazer.
Isso acontece quando os nossos planos, ambições ou até mesmo o nosso bem-estar, certo? Está acima da vontade de Deus. E, gente, prestem atenção. Paulo, quando ele fala para Timóteo, e ele dá toda aquela lista de situações, de coisas, de como seriam os homens amantes de si mesmo naquele contexto, ele diz lá no versículo 5, eles têm aparência de piedade. Aparência de piedade. Então, não se escandalize em, de repente, olhar para a sua vida ou, de repente, no meio onde nós estamos cristão, e você, de repente, ter pessoas que, ou você mesmo, pode ser, em onde você adora o Senhor, você levanta as mãos no louvor, você dá glória, você fala em línguas, você ora, você profetiza pela vida das pessoas, mas talvez isso seja só uma aparência. Às vezes a gente só vive uma aparência de piedade, mas o nosso coração está longe de Cristo. Nós vivemos uma aparência de piedade, mas nós estamos sendo amantes de nós mesmos, amantes de si mesmos. Tudo isso por conta da cegueira que nós nos enfiamos, que nós entramos. E aqui está o grande perigo. Nos tornamos viciados em nós mesmos. Como um vício em droga. Eu não sei quantos aqui, de repente, passaram por essa questão de uso de drogas e tudo mais. Eu espero que ninguém, né? Mas é uma coisa muito complicada, porque quando você se envolve com algo relacionado a isso, no começo você está desfrutando de um prazer. No começo você está tendo uma vibe legal, você está tendo uma pira, você está tendo alguma coisa, um momento de relaxamento e tudo mais. Isso na primeira vez. Talvez na segunda você ainda tenha. Na terceira ou na quarta, isso já começa a mudar. Porque o seu corpo já começa a se acostumar com aquele prazer, com aquela química. E isso fala, poxa, essa quantidade que eu estou inserindo talvez não está sendo suficiente. Acho que eu preciso de um pouco mais. E daqui a pouco você começa a ingerir um pouco mais de droga, você começa a trazer mais isso para a sua vida. E quando você vê, você pode trazer o tanto que for de droga, mas você não está saciado e não estará saciado. Porque não é isso que preenche as nossas vidas. Você simplesmente se viciou em algo que te dava prazer. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E Eclesiastes 2, de 10 a 11, Salomão está dizendo, e prestem muita atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Aí Salomão dá uma pausa. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Cara, você imagine Salomão, um cara que ele teve acesso a absolutamente tudo o que ele queria. Tudo o que ele queria. Quantos aqui queriam ter acesso a tudo o que você quer? Cara, fala, meu Deus, o cara tinha tudo, absolutamente tudo que ele quisesse, estava lá na mão dele. Então, ele fala que ele desfrutou de tudo que os olhos dele cobiçaram, tudo aquilo que ele queria, ele teve. Mas no final da vida, ele olhou e falou assim, olha, olhando para trás, tudo isso foi vaidade. E tudo isso gerou aflição de espírito. Não adianta nós termos tudo aquilo que a gente quer se o nosso espírito não está em paz. Não adianta nada a gente ter riquezas, não adianta nada a gente cumprir os nossos sonhos se nós não conseguimos descansar e provar da verdadeira paz que excede todo entendimento. Por isso que a gente vê tantas pessoas ricas, milionárias, muitas vezes aí, cara, se jogando no prédio. Cara, como assim? Como alguém que tem tudo na vida pode acabar com a sua vida? Porque essa não é a realidade, esse não é o prazer verdadeiro, esse não é o desejo verdadeiro, não é aquilo que satisfaz a nossa alma. Nós cantamos aqui agora, né, que quando a gente encontra Cristo, a gente não precisa voltar para outra fonte, porque nós encontramos a fonte que nos preenche de verdade. Nós encontramos a fonte que preenche o nosso coração e acaba com todos os falsos amores, com todas as mentiras, com todos os enganos e todos os vícios que nós colocamos. Salomão buscou tudo o que o mundo oferece, mas ele percebeu que nada disso trouxe satisfação verdadeira para ele. Então, quem vive apenas pelos seus próprios desejos está caminhando por um caminho de perdição. Mas quem se submete a Deus encontra a vida de verdade, amém?
Quem se submete a Deus encontra e prova de uma vida verdadeira, de um prazer verdadeiro, não um prazer momentâneo, mas um prazer avassalador que nos toma por completo e nos faz caminhar em novidade de vida. Esse é o caminho que Cristo tem para nós, essa é a vida do nosso amado. Isso é que a gente prova quando Cristo se parte por nós, os nossos olhos são abertos e a gente pode provar do verdadeiro amor de Cristo. E segundo ponto é sobre quando os nossos sonhos se tornam ídolos. A gente pode ficar cego pelos prazeres que nós temos, mas outra coisa que nós podemos fazer também, quando nós estamos amando mais a nós do que a Cristo, é que os nossos sonhos eles se tornam ídolos. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. E o mundo como um todo, queridos, é um mundo idólatra. Nós vivemos em uma sociedade idólatra. Quando a gente olha para o Brasil, então nem se fala. O Brasil é um dos países mais idólatras que tem na Terra. E eu falo para vocês, eu não estou falando sobre imagens ou esculturas, eu não estou falando sobre isso, ok? Eu estou falando sobre tudo aquilo que nós podemos idolatrar, qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo para nós. Inclusive, os nossos sonhos, os nossos prazeres, os nossos relacionamentos, coisas que nós temos, que nós queremos ter, ou ainda coisas que com todo o nosso coração nós queremos ter um dia. Tudo isso pode se tornar um ídolo, se ele estiver no lugar errado. E a idolatria, ela é um problema do coração humano. A idolatria é um problema do coração e uma das principais causas que nos faz sermos idólatras é um problema de paternidade. É uma das principais causas. Se você vê os dados do Brasil, por exemplo, com relação a índice de problema, de questão de falta de pais e tal, é absurdo o que acontece. E não é por acaso que o nosso país é um país idólatra. A paternidade, ela exerce um direcionamento muito grande para as nossas vidas. E quando existe alguma ausência ou alguma falha, ou de repente uma inexistência da figura paterna, em nós é criado um vazio, em nós é deixado um vazio. E muitas vezes esse espaço ele é preenchido por ídolos, sejam eles quais forem. Qualquer coisa pode entrar na nossa vida como um ídolo, para tentar preencher esse vazio. E talvez muitos aqui tiveram pais falhos, talvez muitos aqui não. Talvez muitos aqui os pais foram sempre presentes, foram sempre conectados e tudo mais. Mas o verdadeiro problema não é com a nossa paternidade terrena, preste atenção nisso. O grande problema não é com a nossa paternidade terrena, mas é quando nós não reconhecemos Deus como nosso Pai. Todos nós aqui entregamos a nossa vida para Cristo, amém? Todos nós fomos feitos nova criatura. Todos nós nascemos de novo. A Bíblia diz que todas as coisas se fizeram novas. Então, o problema não são os nossos pais, os erros ou falhas deles. O grande problema é quando nós, como filhos que agora fomos adotados por Deus, não reconhecemos Deus como nosso Pai. Todas as vezes que nós temos problema com o nosso Pai celestial, todas as vezes que nós temos problema com essa paternidade, a gente sofre e coloca outros ídolos no lugar. A gente briga com Deus, a gente reclama com Ele, porque Ele não está nos dando aquilo que a gente quer, porque Ele não está concedendo o desejo do nosso coração, mas Deus não está aqui para ser um servo nosso. O nosso chamado é para seguir a Cristo e não para exigir coisas dEle. É para isso que o Senhor nos chamou, para sermos servos dEle, mas melhor ainda, o Senhor nos adotou como filhos e a Bíblia nos ensina que Deus então é nosso Pai. Ele assumiu esse lugar. Então em Romanos 8:15, a palavra de Deus diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós agora podemos chamar Deus de nosso Pai. Hoje nós não precisamos mais olhar para os erros dos nossos pais terrenos e ficarmos reféns dele. Porque o Senhor nos adotou, nós somos parte da família dele e ele tem novidade de vida para nós. Então, o grande problema não é Deus.
O grande problema somos nós, que muitas vezes não reconhecemos o lugar de Deus como nosso Pai, que nos orienta, que nos disciplina, que nos impulsiona, que nos corrige e que, acima de tudo, nos ama. Então, o padrão é claro, o padrão se repete. Quando nós não reconhecemos Deus como nosso Pai, nós buscamos algo para substituir esse papel. E esse algo sempre vai nos levar a esse lugar de idolatria. Em resumo, se não reconhecemos Deus como Pai, nós preenchemos esse vazio das nossas vidas com ídolos. Agora, o contrário é verdadeiro. Se nossa vida está preenchida de ídolos, se a nossa vida está repleta de só prazeres nossos, a única maneira de nós nos livrarmos dessas coisas e vivermos uma vida plena em Cristo é nós voltarmos para o braço dele. A única forma de acertar a nossa vida e vencer toda idolatria sobre nós é nós voltarmos para o braço do nosso Pai, que está de braços abertos nos recebendo, amém? E você pode perguntar, poxa vida, como é que eu posso saber se eu tenho ídolos na minha vida? Como é que eu posso identificar? Eu quero poder ajudar trazendo alguns sinais que representam ídolos na nossa vida. Primeira coisa, quando você sente que não será feliz sem alcançar esse sonho, esse objetivo, esse desejo do seu coração. Esse desejo se torna um ídolo, esse sonho se torna um ídolo quando você não encontrar felicidade em nada mais do que aquilo que você gostaria de ter. Se não, você não encontra plenitude de vida em outras coisas ou na sua vida em Cristo, sinto te dizer, mas um ídolo foi criado no seu coração. Outra coisa, quando você teme abrir mão dos seus sonhos e projetos, às vezes, mesmo sabendo que Deus pode ter algo melhor para você, ainda assim, você escolhe, puxa vida, eu não quero abrir mão disso. Eu não quero largar esse osso, eu quero segurar até o final, porque eu quero perseverar. Você pode falar, né? Meu Deus, é bíblico, né? Eu vou perseverar, né? Mas não. Às vezes a sua perseverança é mais uma teimosia do que perseverança de verdade. Lembra que eu falei? Se os nossos prazeres, se os nossos sonhos forem simplesmente para gerar prazer em nós, a gente errou o caminho. Então, um segundo sinal é esse. Se você teme abrir mão das coisas que você tem ou das coisas que você deseja, sinto te dizer, mas de repente você já tem um ídolo na sua vida. Outra coisa, quando você ora para Deus, para pedir que o Senhor cumpra os desejos do seu coração, e é engraçado, você vai falar, não, mas eu não oro isso. Não, jamais. Eu não faço isso. Eu oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. A gente ora isso. Mas sabe qual que é o problema, amigos? Que muitas vezes, da boca para fora, nós fazemos isso, mas as nossas atitudes não correspondem àquilo que a gente está falando. A gente pode até orar para Deus e falar assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas quando chega a vontade de Deus para nós vamos para o caminho oposto. Nós, novamente, brigamos com Deus, nós queremos segurar com todas as forças as coisas. Se de repente você tem identificado algum desses sinais, assim como eu identifico também na minha vida e fala, poxa vida, Senhor, eu acho que eu realmente tenho um ídolo e que eu preciso te entregar. Eu preciso abrir mão dessas coisas. Eu só vou conseguir abrir mão quando eu estiver no colo do Pai, quando eu estiver sendo abraçado por Ele, quando eu estiver sendo amado por Ele, descansando na presença dEle. Quando nós fazemos essas coisas, nós só estamos demonstrando que nós somos amantes de nós mesmos, ao invés de nós nos entregarmos como Cristo fez. Jesus não reteve a sua vontade, mas Ele entregou completamente ao Pai. Mesmo quando Ele estava lá no Getsêmani, num dos momentos de maior aflição da vida dele, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas mesmo nesse momento em que ele abriu o coração dele para Deus, e ele foi ouvido, a palavra de Deus fala sobre isso, ainda assim ele não se agarrou ao seu desejo. Ainda assim ele não se agarrou à aflição do espírito dele, mas ele decidiu obedecer e se entregar. Então, quando nós seguramos os nossos planos com tanta força, que nós não estamos dispostos a entregá-los, nós estamos fazendo o oposto do que Cristo fez. Nós estamos gerando ídolos no nosso coração. E João 12:24, a palavra de Deus diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Se morrer, dará muito fruto. Jesus demonstrou que ele amava mais a Deus do que ele mesmo. Jesus escolheu o caminho de morte, porque ele amava a Deus. Ele escolheu o caminho da obediência, porque ele amava a Deus. E por ele ter escolhido esse caminho, ele foi partido. Por ele ter sido partido, ele gerou fruto. E nós somos frutos desse amor dele, amém? Se nós estamos aqui hoje falando sobre essas coisas, é porque Cristo abriu mão do próprio desejo dele. Um desejo totalmente legítimo, mas ele se entregou por nós. E quando nós nos entregamos para o Senhor, ele faz coisas maiores. Ele nos leva para provar de prazeres em que o mundo não pode oferecer. Ele nos leva para participar da glória dele, da plenitude, da alegria que existe na presença dele. A palavra de Deus diz que na destra de Deus, a plenitude da alegria e delícias perpetuamente. Você imaginou isso, gente? Você se deliciar com algo perpetuamente. Às vezes a gente quer fazer isso aqui, mas eu vou falar para vocês, amigos, aqui não vai rolar não. A única forma é através de Cristo, é através da vida com ele. Vocês estão comigo? Terceiro ponto. Nós somos chamados a sermos partidos. Então, Jesus nos chama, eles têm um chamado a ser partido. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus nos chama para segui-lo, e isso significa que nós devemos ser partido como ele foi partido. Isso não significa que a gente vai viver para nós mesmos, mas significa que a nossa vida agora é para Deus e para os outros. E um exemplo muito legal da Bíblia, que eu gosto muito de, todas as vezes que eu penso nessa história, que eu leio essa história, é a respeito de Abraão. Gente, vocês conhecem a história de Abraão? Abraão foi conhecido como o herói da fé, ele foi registrado como o herói da fé. E Abraão, cara, pensa um cara que perseverou num sonho, num desejo do coração dele. Abraão, ele, cara, orou. Imagino que deve estar jejuado também, sei lá. Mas, de alguma maneira, ele perseverou em oração quando ele recebeu de Deus uma promessa. Abraão tinha certeza de que Deus iria cumprir a promessa sobre a vida dele. E ele orou, ele desejou muito ter esse filho, né, que era Isaac. No meio do caminho, ele deu uma tropeçada. A gente conhece a história. No meio do caminho, ele, de repente, tentou resolver com as mãos dele aquilo que era algo que só Deus podia fazer. E nesse meio do caminho, ele gerou, né, Ismael, né, com Agar, ele tentou resolver do jeito dele. Pela graça de Deus, né, Deus fez nova algumas coisas ali e tal, e deu essa chance para Abraão de continuar. Né, não foi o fim dele por um erro que ele teve, graças a Deus por isso, porque os nossos erros não são fins da nossa vida, mas o Senhor nos dá graça e misericórdia para a gente corrigir, amém? Ele tem misericórdia sobre nós e a gente consegue corrigir. Mas Abraão, ele, quando chegou o tempo certo, ele teve esse filho, ele teve Isaac. Ele teve o filho da promessa. Ele recebeu o que ele tanto desejava, que por anos ele orava, por anos ele buscava. E o que é mais doido dessa história é que Deus pediu para Abraão aquilo que ele mais desejava. Deus pediu para ele o cumprimento da promessa. E cara, vamos falar a verdade, imagine você a vida inteira sonhando com algo, trabalhando, se esforçando para isso e tudo mais, e Deus vai lá e te dá. Você recebe, você consegue conquistar aquilo que você quer. E de repente, Deus vem e fala: legal, bonitão, agora me entrega. Cara, difícil, cara. Difícil. É difícil porque a gente se apega muito às coisas que nós temos, sejam elas boas ou ruins. Mas Abraão nos ensinou, ele mostrou que ele não reteve o que ele mais queria. Por mais que ele amasse o seu filho com toda a sua força, por mais que ele desejasse aquele filho e tivesse certeza que era através de Isaac que teria o cumprimento de uma promessa que era muito além dele, que ia abençoar gerações, ia abençoar muitas outras pessoas, era um sonho legítimo. Imagine você com um sonho legítimo e o Senhor te pede esse sonho. Uau! Que pesado que é isso, né? Que pode parecer isso. Mas a verdade é que Abraão, ele realmente não reteve, e no coração dele, ele sacrificou Isaac.
No coração dele, ele já tinha entregue para Deus. No coração dele, Isaac já estava morto, já estava sacrificado. Ele ia adorar o Senhor através disso. Mas ele só não fez isso porque Deus o parou. E sabe o que isso significa, amigos? Deus não quer por si só tirar coisas de nós. Deus não quer simplesmente vir e tomar as coisas da nossa vida. Não, esse não é o nosso Deus. Deus supre tudo que a gente precisa, absolutamente tudo que a gente tem necessidade. Não é à toa que quando Abraão estava lá para matar Isaac, né, o anjo veio, segurou a mão de Abraão e ele falou, não, você não reteve o seu filho, você escolheu entregar ele para mim, você demonstrou que você me ama, então por isso está ali a minha provisão. Está ali presa pelos chifres, aquele carneiro estava preso pelos chifres e tal. Então, isso significa que o desejo de Deus nunca foi tirar algo de Abraão, mas sempre foi poder dar mais, foi para se manifestar como um Deus presente, como um Deus que proporciona as coisas. Então, Abraão, ele entendeu que ele não amava, ele demonstrou que ele não amava mais ele do que a Deus. Ele não amava mais os sonhos, os desejos dele, mas ele demonstrou que, de fato, quem era soberano, quem exercia, que estava sentado no trono do coração dele, era Deus. E esse é um exemplo maravilhoso para nossas vidas. Em 1 Coríntios 11, de 23 a 24, a palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A gente sempre fala sobre esse texto quando a gente está na ceia, né? Então a gente sempre traz esse texto para a nossa lembrança e tudo mais, mas ele é uma expressão, é um lembrete de que Jesus se entregou completamente por nós e ele decidiu se entregar acima de qualquer desejo, inclusive do coração dele. A verdadeira vida não está em satisfazer os nossos desejos, buscar prazer ou evitar sacrifícios, lembra que a gente falou? Mas em amar a Deus com todo o nosso coração e força. João 14, 21, e a gente já está partindo para o encerramento. Diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama precisa obedecer aos meus mandamentos. Porque é essa forma como a gente consegue expressar amor. Mas, poxa vida, como é que eu faço isso? Quando a gente obedece ao Senhor, nós demonstramos o nosso amor a Ele. E o mundo ensina que nós devemos nos amar acima de tudo. Fazer o que nos faz felizes e seguir os nossos próprios sonhos. Mas Jesus nos ensinou que o único caminho que nós devemos ter é de morrer para nós mesmos. Jesus tem nos ensinado que esse caminho de obediência é um caminho onde a gente abre mão dos nossos desejos, por mais lícitos e bons que sejam. Mas o Senhor tem isso para nós. E o caminho de obediência é um caminho onde a gente vai abrir mão do pecado, mesmo que pareça prazeroso. O caminho de obediência é onde a gente vai servir aos outros, mesmo que exija sacrifício. O caminho de obediência é onde nós vamos buscar primeiro o reino de Deus, confiando que Ele vai prover tudo aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente deseja, né, no tempo dEle, do jeito dEle. E esse caminho de obediência vai nos mostrar que nós vamos obedecer ao Senhor, custe o que custar. Nós vamos obedecer ao Senhor, custando os nossos planos ou as nossas vontades. E, gente, não é fácil responder essas perguntas. Não é fácil olhar para a nossa vida e falar, puxa vida, é moleza fazer isso. Não é um caminho fácil, amigos, não é. Mas é um caminho possível. É um caminho que a gente só vai conseguir viver e desfrutar quando nós tivermos o coração como é o coração de Cristo. Quando nós tivermos um coração de filho e que entende e que ama o Pai acima de si mesmo. Em Filipenses 2, 21, a Bíblia diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Nós amamos tanto a nós mesmos que nós fugimos das renúncias e daquilo que nós precisamos fazer. E eu gostaria de trazer de novo o exemplo que a gente falou vagamente aqui sobre Jesus no Getsêmani. Cara, Jesus, quando ele estava a ponto de ser traído, momentos antes de ele se entregar por nós,
A Bíblia diz que Jesus, ele expressou o seu desejo humano de não sofrer. Jesus, ele, no momento de maior angústia da vida dele, no momento mais angustiante, onde ele, cara, estava sofrendo com tudo que havia em si, ele orou para Deus e ele pediu: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Esse cálice, né? O que isso significa? Senhor, se possível, que eu não precise carregar esse peso. Se for possível, que eu não precise passar por isso que eu sei que eu vou passar. E, gente, ele não está falando da dor e do sofrimento que ele vai enfrentar. Ele não está falando das dores que ele vai sentir ou do sangue que ele vai verter. O momento mais angustiante de Cristo é porque pela primeira vez na vida dele, ele não estaria perto de Deus. Porque o pecado nos faz separação de Deus. E Cristo não tinha pecado. Então, a angústia maior de Cristo não era apanhar, não era ser cuspido, ser humilhado. Isso não era o pior. O pior para Cristo era se separar do Pai, era se separar da plenitude do Senhor que ele vivia todos os dias. Então, a Bíblia diz que ele abriu o coração dele e ele pediu: Senhor, se possível, passe isso para outro, se possível. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. E não só ouviu de escutar, ele orou sobre isso, não. Hebreus 5:7, a palavra de Deus diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Cara, você imagine Deus olhando para o seu filho lá na terra, até então o único filho, olhando para ele e falando assim: cara, você me ama com tudo que há em você. Você me ama com tudo que há em você. E você está pedindo para eu passar isso para outro. Deus, ele ouviu o clamor de Jesus. Cara, eu tenho, assim, aquela coisa, na Bíblia não diz com clareza, sim, Deus faria isso, mas eu creio com todo o meu coração de que Deus faria isso. Deus passaria e falaria: quer saber o seguinte? Se tem alguém que me amou de verdade é você. Se tem alguém que se entregou completamente por mim todos os dias da sua vida foi você. E olha, tudo bem, eu amo os outros, mas eu amo você. Você é o meu filho. Cara, eu acho que a gente estava tudo lascado se Deus tivesse feito isso. Eu creio que Deus passaria, mas olha o coração de Jesus, cara. Olha o que Jesus fez. Mesmo que ele tenha sido ouvido por Deus, mesmo que ele tenha certeza de que Deus pudesse livrar ele disso, ele falou: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Cara, eu não sei o que isso faz no seu coração, cara, mas eu fico olhando para Jesus e falo: Jesus, você é um exemplo verdadeiro de amor. Por quê? Entenda, amigos, Jesus, ele se entregou porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele falou: por mais que o meu desejo fosse esse, de me livrar, por mais que o meu desejo fosse esse, de ter esse lugar, de passar por isso e não me afastar de Deus, mesmo assim, eu amo o Senhor muito mais do que eu. E se o desejo do meu Pai é que eles sejam salvos, eu vou me entregar por eles. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, Jesus sabia disso e ele falou: ei, o desejo do meu Pai é que todos eles sejam salvos. E se essa é a vontade do meu Pai, eu vou demonstrar que eu amo Ele, porque eu vou cumprir o mandamento dele. Se a gente ama Cristo, a gente tem que obedecer o que Ele fala pra gente. Se a gente ama Deus, a gente precisa obedecer o que Ele fala pra nós. Chega, amigos. Chega de viver para nós mesmos. Chega de viver pelos nossos prazeres. Chega de viver por uma vida fútil, por prazeres momentâneos, por prazeres rápidos. Sabe, para cumprir as nossas carências, nós precisamos viver para Cristo. Gostaria que você colocasse em pé no seu lugar.
Jesus, ele escolheu ser partido por nós, ele não reteve a sua vida, mas ele não viu a sua vida como preciosa, ele se entregou por cada um de nós. E esse é o chamado de Cristo para nós. O convite de Deus para nós hoje é muito simples, amigos. Pare de reter a sua vida, pare de segurar os seus sonhos, pare de insistir nos seus próprios caminhos, pare de desejar só o preenchimento da sua alma, mas de verdade se entregue a Cristo. Só venha para os braços do Pai, só corra para os braços dele, esse é o convite. O convite não é para que você carregue cargas, o convite é para que você se desfaça de tudo aquilo que te prende, e você retenha só aquilo que é bom, mas que você corra para os braços do Pai. Esse é o convite para cada um de nós hoje, para que a nossa vida seja entregue ao coração de Deus, aos braços de Deus, e que toda idolatria que nós criamos vá embora, que toda cegueira pelos prazeres vá embora, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a plenitude de alegria que só Ele pode nos dar. Esse é o convite de Cristo para cada um de nós. E amigos, olha, isso é uma coisa que só você pode fazer, eu não posso fazer por vocês. Só você pode voltar para a casa do Pai. Só você pode correr para os braços do Pai. E não importa, amigos, não importa quem nós somos, o que importa é quem nós nos tornamos em Cristo. Não importa títulos ou status ou prazeres não importa essas coisas. O que importa verdadeiramente é que em Cristo nós encontramos a verdadeira vida, a fonte inesgotável de prazer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Escuta isso que eu estou dizendo para você. Peça ajuda ao Espírito Santo para Ele sondar o seu coração. Diga assim: Espírito Santo, sonda o meu interior, sonda a minha vida. Eu não tenho capacidade para olhar o meu coração e entender tudo, porque o meu coração é enganoso, o meu coração é traiçoeiro, mas o Senhor me conhece de verdade. Peça essa ajuda ao Espírito Santo e pare para refletir: o que tem ocupado o trono do seu coração? O que hoje se tornou um ídolo na sua vida? Qual prazer você tem desfrutado que tem te deixado cego? Cego para as coisas de Deus, cego para poder ver e contemplar a beleza do Senhor. Sansão, ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele estava tão envolvido nos seus prazeres que ele não percebeu quando o Espírito havia o deixado. Ele estava tão envolvido nas suas vontades que ele não percebeu quando o Espírito Santo não estava mais com ele. Oh, amigos, deixa eu falar para vocês. Esse é um dos versículos mais tristes que eu conheço da Bíblia. Nós perdemos o Espírito, ele se afastar de nós e nós nem percebemos. Então eu quero parar de falar um pouco aqui, eu quero que você feche os seus olhos e continue nessa oração, clamando ao Senhor. Senhor, me diz, o que tem ocupado o seu lugar? E se tem alguma coisa que está ocupando o seu lugar, eu me arrependo por isso, Senhor. Peça perdão a Deus. Abra o seu coração, não retenha suas palavras, não pense em quem está ao seu lado nesse momento, mas abra o seu coração verdadeiramente.